Nem toda a exposição da Copa do Mundo foi suficiente para garantir emprego para jogadores ricos e famosos. No vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta uma lista com 21 atletas que seriam titulares de praticamente todos os times brasileiros. E por mais incrível que possa parecer, esses atletas estão desempregados. Assista o vídeo e use o espaço para comentário para dizer se algum deles caberia no seu time do coração. E fala também do São Paulo. Caleri renova ou não o presidente Arrim Assis, enfim, se pronunciou sobre o tema. Tem informação exclusiva no São Paulo sobre a busca pelos name rights. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes. E, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar essa lista de 21 atletas famosos, ricos e desempregados. O primeiro deles, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, com um detalhe importante. Ele era, quando convocado por Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira. E me refiro a Fabinho, volante de 31 anos de idade, cujo contrato no Al Ittihad se encerrou no dia 30 de junho. Por lá, na Arábia Saudita, 11 milhões de reais por mês. Importante registrar que o Fabinho tem a oportunidade de permanecer no Al Ittihad, mas com cifras bem diferentes. O Palmeiras chegou a conversar com o Fabinho no início desse ano para tentar convencê-lo a voltar ao Brasil, mas a ideia do Fabinho é retornar ou para a Europa ou permanecer em outro time da Arábia Saudita, de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Hora de falar sobre outros jogadores famosos e ricos desempregados. Vlahovic, atacante da Sérvia, 26 anos de idade, defendia até 30 de junho a Juventus da Itália. Só para vocês entenderem um pouquinho do moral do Vlahovic, atleta comprado pela Juventus por 85 milhões de euros. Performance ficou um pouco aquém, a Juventus decidiu não renovar seu contrato e o Vlahovic vai poder escolher o próximo clube. Mohamed Salah, os maiores astros da Premier League nas últimas temporadas, egípcio de 34 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo pela seleção do seu país. Depois de 9 temporadas no Liverpool, o contrato não foi renovado. Com a camisa do time inglês, 257 gols, 442 jogos. Salah não seria titular em algum time do Brasil? Use o espaço para comentário e já opina sobre o tema, beleza? O próximo jogador, Sancho, atacante, talvez o mais jovem dessa relação, só 26 anos de idade, o atleta é inglês e também custou 85 milhões de euros, agora para o Manchester United, contratação em 2021. A verdade é que o Sancho não conseguiu performar como se imaginava com a camisa do Manchester United, tanto que termina o seu contrato emprestado ao Aston Villa. O Sancho ainda não definiu seu próximo passo, tenho certeza que também seria uma enorme atração no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Julian Brandt, meio atacante alemão, 30 anos de idade. O vínculo dele com o Borussia Dortmund não foi renovado, ele havia sido comprado pelo gigante alemão por 25 milhões de euros. Bora falar sobre um atleta que disputou a Copa do Mundo, Franck Kessié, volante de 29 anos de idade, seleção da Costa do Marfim, pertencia até o mês passado ao Al Ahly da Arábia Saudita, com passagens por Milan, Barcelona, entre outros gigantes do futebol europeu, mais um atleta à disposição do mercado. Hora de falar sobre John Stones, esse talvez a história mais curiosa da Copa entre atletas desempregados. O John Stones esteve perto de ir para a final da Copa do Mundo, um emprego garantido. Ele é zagueiro titular da seleção inglesa, atleta de 32 anos de idade. Depois de 10 temporadas no Manchester City, o John Stones decidiu não renovar o contrato por lá. E por opção própria está desempregado. Se a Inglaterra tivesse passado pela Argentina e vencia por 1-0 até os minutos finais, o John Stones disputaria a final do Mundial nesse domingo contra a Espanha, sem qualquer vínculo com o clube. De agora vai ter de se contentar com a disputa de terceiro lugar, mas dá para imaginar que não vão faltar boas ofertas ao zagueiro inglês de ótima qualidade. Bora falar agora sobre Goretzka, volante da seleção alemã e ex-jogador do Bayern de Munique, atleta de 31 anos de idade, no Bayern de Munique desde 2019. Por opção do Bayern, o contrato não foi renovado e o Goretzka está em busca de alternativa no velho continente, dando prioridade a gigantes do futebol europeu. Hora de falar sobre 3 jogadores do Real Madrid, que fizeram parte de uma reformulação, não ficarão no gigante espanhol. Após a chegada de José Mourinho, técnico português, abriu mão de Dani Ceballos, meia de 29 anos de idade, espanhol, rescisão do contrato após 8 anos e 16 títulos no Real Madrid. Com uma curiosidade, o Ceballos tinha mais um ano de vínculo, mas ele acabou se desentendendo durante a temporada com o então treinador do Real Madrid e o vínculo foi rescindido de forma amigável.
Carvajal, lateral direito, teve uma história ainda mais bonita. Foram 24 anos vestindo a camisa do Real Madrid. Ele tem 34 anos e havia chegado com 10. Ganhou absolutamente tudo, vestindo a camisa da seleção do Real Madrid e também jogador da seleção espanhola. Está em busca de novas alternativas. Para completar, o último dos 3 jogadores do Real Madrid, Alaba, zagueiro barra lateral esquerdo, outro que disputou o Mundial, 34 anos de idade, servindo a seleção da Áustria. Só jogou em time grande. Do Bayern de Munique de 2011 a 2020 e do Real Madrid de 2021 a 2026. Outro jogador livre e pronto para assinar qualquer contrato sem custo para aquisição dos direitos econômicos. Para completar nossa lista, Rafael Guerreiro, lateral esquerdo português, 32 anos de idade, mais um que vestia a camisa do Bayern de Munique. Foram 3 anos de Bayern de Munique, mais 7 no Borussia Dortmund, alguém super identificado com a Bundesliga. Mahrez, atacante argelino de 35 anos de idade, pertencia ao Al-Ahly da Arábia Saudita. Você vai lembrar do Mahrez? Canhotinho de muita habilidade, jogador do Manchester City por 5 temporadas. Na Copa do Mundo, até por questões físicas, o Mahrez só conseguiu jogar uma partida pela seleção argelina. Você lembra do Fekir? Meio atacante canhoto de muita qualidade e visão de jogo e que marcou sua carreira jogando com a camisa do Betis e também no Lyon. Pois bem, o jogador de 32 anos de idade, francês, foi disputar as 2 últimas temporadas no Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos e decidiu não renovar seu contrato por lá. E ele aguarda por ofertas do futebol europeu ou, quem sabe, para se manter no Oriente Médio. Hora de falar sobre um japonês, Tomiyasu, zagueiro de 27 anos de idade que defendia o Ajax. Antes, passou por Arsenal e Bolonha. Não teve também seu contrato renovado no Ajax e está à disposição do mercado. Adama Traoré, atacante de lado de campo extremamente veloz, marcou época com a camisa do Wolverhampton. A verdade é que depois foi para o West Ham, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Também passou pelo Barcelona. Hoje o Traoré tem 30 anos de idade, é atacante espanhol e aguarda por propostas. De todos esses que eu citei, algum caberia no futebol brasileiro? Teria destaque no seu time do coração? Estou curioso para saber a sua opinião. Vai deixando a sua opinião a respeito dos nomes que eu falo no espaço para comentário. Beleza? Para completar, El Shaarawy, o Shaarawy, atacante italiano, 33 anos de idade, fez despedida emocionada com a camisa da Roma no mês de maio. Havia passado antes foram 11 anos de Roma, mas tinha uma carreira muito identificada com clubes italianos. Bora falar também sobre Sterling, esse também é velho conhecido do futebol brasileiro, não obviamente por jogar aqui, mas por estar sempre na televisão. É que o Sterling, ponta de 31 anos de idade, inglês, esteve na última temporada do Feyenoord, mas já havia passado por Manchester City, Chelsea e Arsenal. Momento de queda, de declínio, apesar dos 31 anos de idade. E levando em consideração alguns movimentos recentes de jogadores contratados pelo futebol brasileiro, como por exemplo Memphis Depay, será que não dá para sonhar com o Sterling da vida? Seria uma grande maluquice? Impossível? Enfim. Para completar, Mauro Icardi, centroavante argentino, mas com enorme identificação no futebol europeu. Passou por grandes clubes de lá e vestiu a camisa do Galatasaray nas últimas 3 temporadas e meia. Chegaram a especular que o Icardi poderia pintar no São Paulo. A informação que eu tenho é de que o tricolor não tem capacidade para contratá-lo. Salário de 3,5 milhões de reais por mês no Galatasaray. Ele tem uma oferta da Turquia e outras 3 de países diferentes do velho continente. Wilfried Zaha, esse aqui tem sido especulado no Brasil. Foi oferecido para Vasco, para Internacional e para Corinthians. Atacante de lado de campo, pode jogar pela esquerda ou pela direita. Jogador que já foi da seleção da Costa do Marfim. Hoje tem 33 anos de idade. Ainda pertence ao Galatasaray, mas esteve emprestado ao Charlotte FC dos Estados Unidos no último ano e meio. Galatasaray topa fazer negócio pelo atleta, que marcou a época vestindo a camisa do Crystal Palace. Esse talvez seja o mais provável reforço do futebol brasileiro entre todos os 21 que eu citei. Quero fechar essa lista com um nome gigante. Luka Modric, 41 anos de idade. Qual torcedor brasileiro que não vai se lembrar do Modric vestindo a camisa do Real Madrid ou da seleção da Croácia, inclusive com péssimas lembranças pra gente na penúltima Copa do Mundo. Modric tinha contrato com o Milan até 30 de junho. O Milan tá desesperado para renovar o contrato do jogador de 41 anos de idade. 41 anos de idade e ele segue sendo disputado. Modric pediu alguns dias para pensar, está conversando com a família e existe uma grande possibilidade de extensão do vínculo com o gigante italiano. Repito, de todos esses 21 atletas que eu citei, use o espaço para comentário, para opinar. Qual desses caberia no seu time do coração? Ou qual não caberia, se você gostou de vários?
Aproveita para marcar o dirigente do seu clube, quem sabe essa lista não chega para ele e a partir daí possam surgir negociações, beleza? Com a lembrança de que o mercado de transferências no Brasil reabre nessa segunda-feira, a 20 de julho, e só fecha dia 11 de setembro. Haverá bastante tempo para contratações por aqui. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E Jonathan Calleri fica ou não no São Paulo? Seu contrato será renovado? Durante essa semana, o presidente do São Paulo, Henri Massis, se reuniu com a mídia alternativa do São Paulo e respondeu sobre essa possibilidade. O Massis assegurou que está descartada a chance de o Calleri ser negociado antes do fim da temporada. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro. Houve quem dissesse que o Calleri poderia ser vendido. Mas, enquanto a Henri Massis se anima ou tenta demonstrar otimismo em relação à renovação de contrato, eu posso te dizer que a chance de permanência para 2027 hoje é pequena, a menos que o São Paulo consiga melhorar bem a condição do negócio. O Calleri pede R$ 1.700.000 por mês de salário. São Paulo oferece R$ 1,5 milhão. A diferença de 200 mil, isso talvez seja o menor dos problemas. Acontece que o Calleri quer R$ 9 milhões de luvas. São Paulo topa bancar apenas 2 milhões. O Calleri quer que a dívida que o São Paulo tem com ele, de 7 milhões de reais, seja paga em apenas um ano. São Paulo pede no mínimo 2 anos para fazer o parcelamento de toda essa pendência. Para completar, através dos seus representantes, o Calleri exige pagamento de bônus por títulos, vaga na Libertadores e também no Mundial. O São Paulo não quer fazer qualquer pagamento em bônus. Ah, só uma frase que eu destaquei desse bate-papo do Henri Massis com torcedores e influenciadores do São Paulo, abre aspas, é rezar e torcer para entrar dinheiro. É mais ou menos essa a matemática do São Paulo diante da escassez de grana, com dificuldades no pagamento dos atletas e também fornecedores e outros clubes. Informação exclusiva, a BYD, a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, desistiu das negociações e não faz mais parte do hall de interessados em assumir o lugar que hoje é da Mondelez, que dá nome ao BIS. Vocês sabem, o BIS vai deixar de estampar seu nome no estádio do São Paulo a partir de dezembro, quando se encerra um contrato. E desde o ano passado, o departamento de marketing do São Paulo buscava alternativas e soluções. A negociação que mais avançou ainda em 2025 era justamente com a BYD, montadora de carros chinesa. O Morumbi passaria a se chamar Morumbi BYD. Na temporada passada houve a chance e a expectativa de um acordo, mas por conta de todo o escândalo envolvendo venda de camarotes de forma ilegal que foi parar na polícia, a BYD decidiu dar um tempo nas negociações. As conversas foram retomadas no primeiro semestre desse ano, mas não houve acordo entre as partes e a BYD se retirou das negociações. Importante contar que o São Paulo ainda tinha expectativa de acordo com 2 bancos, o Banco Inter e o Banco Santander, além de tratativas com a MetLife, mas todas em fase embrionária, bastante distantes de um acordo definitivo. A Mondelez, que representa o BIS, havia fechado um acordo de 75 milhões de reais por 3 anos, ou seja, 25 milhões de reais por temporada. O São Paulo sonha em ter um próximo parceiro disposto a pagar cerca de 50 milhões de reais por um contrato, 50 milhões de reais por ano, por um contrato de 5 ou 10 anos de duração. E indo agora para o Monterrey, deixa eu ver se isso já foi divulgado por alguém, mas o que estava sendo dito é que o Calleri teria 2 propostas de pré-contrato, uma do Monterrey e a outra do Orlando City. Eu já contei para vocês que eu mandei mensagem para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, e ele garantiu que não existe tratativa para que o Calleri seja contratado no próximo ano, tá? Também não sei se ele confirmaria, né? Porque é o tipo da coisa que pega mal, soa estranho, mas, enfim. O Monterrey surge como uma outra alternativa, mas todo mundo estava dizendo que o Monterrey tinha a intenção de fechar com o Calleri um pré-contrato para que ele se mudasse para o futebol mexicano sem custos a partir da próxima temporada. Notícia de 12 de julho, Calleri, Rayados do Monterrey não chegou ao preço, enfim, tá. E eu vou até mandar mensagem para o pessoal do São Paulo para ver se o pessoal do São Paulo tem alguma informação, tá? Mas também nem sei se Jonathan Calleri seria uma boa. Não, enfim. Foi mais fácil a gente perguntar. Eu estava vendo só se alguém já tinha publicado alguma coisa para a gente tentar avançar. Deixa eu chamar essa pessoa aqui que é muito próxima do presidente Henri Massis. Boa noite. Tudo na paz por aí? Passando para saber se tem alguma proposta pelo Calleri do Monterrey
para o São Paulo. Tendo resposta por aqui, eu já conto para vocês. Beleza? Gilmar Lima. Boa noite, Nicola. Com essas contratações, o São Paulo ainda vai contratar? A tendência é que não, tá, Gilmar? São 4 reforços, um oficializado e anunciado, o Vitor Sá. O segundo assinado, o Newton já assinou o contrato até dezembro de 29. O terceiro, Domingos Duarte, que é esperado nas próximas horas em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato. O quarto, Aurélio Buta, lateral direito, nascido em Angola, naturalizado português. Jogador que disputou as últimas 3 temporadas no futebol alemão. É bem verdade que não foram 3, né? Ele ficou emprestado por 6 meses na Dinamarca, onde foi mais reserva do que titular. Desses 4 reforços, cara, o único que eu acho que chega para ser titular absoluto é o Domingos Duarte, até porque o Alan Franco foi embora. Então o único que eu tenho certeza que vai ser titular é o Domingos Duarte. Eu acho que há uma possibilidade de o Vitor Sá ganhar a posição no decorrer do tempo e não estou nada otimista com o Newton e também com o Buta, tá? Por que eu acho que não chegam mais reforços? Tem muita gente pedindo contratação de zagueiro. O que eu ouvi do São Paulo é de que com a chegada do Buta, que é lateral, pode jogar como ponta, mas eventualmente como um falso zagueiro, e com o Domingos Duarte, o São Paulo entende estar bem para essa posição. O Jean Gomes quer saber se o São Paulo vai exercer a opção de compra do Arthur, e isso vai ficar mais para o fim do ano. O São Paulo quer entender como é que o Arthur se comporta. Se mantiver o atual nível de atuação, certamente o Arthur fica, tá? E o Arthur é o ponta-direita titular do São Paulo, né? O Vitor Sá, que joga pela direita, teria que brigar com o Arthur. Ou então, eventualmente, jogar no outro lado. Vai vir mais alguém para o São Paulo? Pergunto eu de Santos. Não, a tendência é que esses 4 sejam os reforços do São Paulo para a janela da metade do ano. Falaram que o Rafinha teria uma reunião hoje às 17 horas com os empresários do Icardi. E aí teve mesmo? Já teria alguma resposta? Ô, Márcio, vamos lá. O Icardi ganhava lá na Turquia 3 milhões e meio de reais por mês. Tá? Vou repetir. O Icardi ganhava na Turquia 3 milhões e meio de reais mensais. Ele está buscando clubes no futebol mundial, com preferência na Europa. Ele tem uma proposta da Turquia, tem 3 propostas de outros países da Europa. O que eu posso contar para vocês é que ele vai ter de aceitar uma redução salarial, ele já não consegue mais 3 milhões e meio de reais por mês, até porque já tem 33 anos de idade. Mas, cara, na boa, o São Paulo não conseguiu chegar a 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário para o cara. Ele vai pagar 3 milhões e meio de reais no Icardi. Você acredita nisso? Olha o nível de reforços que o São Paulo está buscando. Enfim. E a informação que eu tenho é de que não há nenhuma chance dessa negociação acontecer. Se eu fosse São Paulino, eu não ficaria nem um pouco iludido com essa história, tá bom?